Seja bem-vindo ao Vozes Circulares. É o podcast do Observador em parceria com a Associação Smart Waste de Portugal, que nos fala de sustentabilidade e economia circular. Hoje vamos olhar para o papel das embalagens, para a forma como as consumimos e para a importância da sensibilização do consumidor no caminho para modelos mais circulares. E este é um episódio que conta com o apoio da McDonald's Portugal. Connosco estão hoje Marta Amaro, Impact and Communications Lead da McDonald's Portugal, e também o Luís Veiga Martins, que é professor na nova SBE. Muito obrigado aos dois por terem vindo aqui à Rádio Observador. Vou começar aqui pela Marta. Marta, a McDonald's de facto tem vindo a implementar aqui várias medidas de economia circular, mas queria começar um bocadinho pelo básico, não é? Qual é que é mesmo o papel da sensibilização do consumidor? Ele é assim tão central na estratégia da sustentabilidade da marca? A educação tem assim esse papel tão importante? Olá, sim, começando já por responder muito diretamente à questão, claro que sim, nós temos as portas abertas aos nossos consumidores todos os dias, contactamos com milhares de clientes e, portanto, é super importante utilizar este poder da marca, a capacidade que a marca tem de influenciar alterações de comportamentos e, em conjunto com o consumidor, fazer este caminho da sustentabilidade, não é? A sustentabilidade não é um fim, é um caminho, e é importante que os consumidores façam parte desse caminho connosco. Nós só conseguimos garantir que as nossas embalagens são encaminhadas para a reciclagem de forma correta se os nossos consumidores fizerem esse trabalho connosco. Portanto, dependemos muito também do consumidor para garantir o sucesso das nossas iniciativas. E dos seus conhecimentos nessa matéria. Luís, quando falamos de circularidade no consumo, falamos também desta percepção, não é? Como é que a forma de comunicar sustentabilidade influencia o comportamento do consumidor no dia-a-dia? Bom dia, e é extremamente importante comunicarmos corretamente com o consumidor, porque quer queiramos, quer não, as metas de reciclagem a que Portugal se encontra obrigado só são possíveis alcançar com a participação também dos consumidores. São eles que, depois de consumir os seus produtos, vão então colocar no ecoponto correto, no local correto, independentemente de estarmos do tipo tendo em conta o fluxo de resíduos. E essa comunicação tem que ser, não basta dizer que recicle ou separe os seus resíduos, é importante também as pessoas entenderem qual é que é o resultado do seu gesto, qual é o impacto que estão a gerar, qual é o valor económico também que está a ser gerado a partir do momento em que, na realidade, é feita a separação dos resíduos. E perceber que eles são um agente em toda esta cadeia de valorização dos resíduos, e nomeadamente no caso de numa restauração, quando falamos de resíduos de papel cartão, ou falamos de resíduos de plástico, e depois há lojas, há restaurantes que têm vidro, outros que não, mas se tiver vidro também fazer essa devida separação. E por isso é importante aqui a confiança na marca de quem comunica é um fator-chave para a credibilização depois de todo o sistema. Marta, se olharmos aqui um bocadinho para a hierarquia da gestão de resíduos, muitas vezes temos de começar pela prevenção, antes do resíduo depois acabar na reciclagem. Que mudanças é que foram feitas na McDonald's para reduzir a própria produção de resíduos, sobretudo na frente de loja, que é aquela que tem mais impacto também no consumidor do dia-a-dia? Sim, temos alguns exemplos práticos que é fácil aqui de exemplificar para o consumidor que nos ouve, para quem nos ouve lá em casa. Por exemplo, quando tivemos que alterar as nossas palhinhas hoje são de papel, mas decidimos que em vez de entregar proativamente essas palhinhas de papel ao nosso consumidor, decidimos dá-las apenas a pedido. Foi uma forma, por exemplo, de reduzir o consumo de palhinhas no nosso restaurante. Outra medida prática muito fácil de encontrar nos nossos restaurantes McDonald's: copos de bebidas sem tampa. Por exemplo, hoje em dia, quando um consumidor visita a McDonald's, nós servimos o menu, o copo não tem a tampa, a típica tampa de plástico, que ainda é utilizada quando nós vamos ao takeaway, por exemplo, ou ao nosso drive, mas dentro do nosso restaurante nós já não colocamos essa tampa de plástico nas bebidas. Outro exemplo prático, os nossos copos de McFlurry, dos nossos gelados. Antigamente, o gelado McFlurry tinha uma embalagem de papel com uma tampa de plástico que permitia mexer
o nosso gelado. Hoje em dia é uma tampa, através da inovação, do eco-packaging, do que pensarmos diferente as embalagens. Hoje essa embalagem é uma embalagem 100% de papel, em que tem 4 abas que se dobram e as próprias abas fazem de tampa. Portanto, menos um resíduo que estamos a fazer. Dispensadores de guardanapos, por exemplo. Hoje damos os guardanapos a pedido. Em vez de estar o dispensador na sala em que cada consumidor tirava aquilo que queria, hoje um consumo muito mais consciente quando estamos a utilizar os nossos guardanapos. Outros exemplos, se calhar, não tão conhecidos, como os folhetos. Antigamente tínhamos folhetos nos nossos restaurantes, o folheto para trabalharmos o recrutamento ou outras áreas. Hoje migramos tudo o que é folhetos informativos sobre a marca para digital. Portanto, através de um QR Code, o consumidor consegue conhecer as iniciativas da nossa marca. Estes são, assim, alguns exemplos práticos que é possível verificar nos nossos restaurantes no dia-a-dia. Olhamos então um bocadinho para a reutilização. Onde é que este princípio faz mais sentido e como é que ele foi aplicado, se calhar, nesta parte da reutilização, especialmente nas operações que são feitas dentro da cozinha e no funcionamento interno dos próprios restaurantes, não é? Sim. Só referir aqui que o reduzir, nós tentamos sempre reduzir sempre que é possível, desde que não coloque em causa a nossa segurança alimentar. A segurança alimentar não é negociável para nós e, portanto, isso é um princípio base em toda a nossa operação. Também na reutilização, sim, é possível, dentro das nossas cozinhas, temos alguns projetos que ilustram a forma como nós também, sempre que seja possível, introduzirmos este tipo de iniciativas. Por exemplo, as descargas dos nossos produtos. Quando chega ao restaurante, o caminhão da nossa central de logística a descarregar os nossos produtos. Antigamente eram paletes e que essas paletes levavam o filme, o tal plástico à volta da palete. Hoje em dia nós temos o que nós chamamos as redes estiráveis. São, no fundo, umas redes reutilizáveis, é como se fosse uma rede numa malha num material reciclável, que, no fundo, embala a palete. Fazemos a descarga, tiramos essa malha, guardamos a malha e reutilizamos e volta a ser utilizada. E é feita também de material reciclado. Portanto, interessante a forma como a reutilização, a reciclagem, a economia, portanto, a circularidade, todas aqui trabalham em conjunto. Claro. Também já reparei que na reciclagem também há algumas mudanças, porque a separação correta pode ser um desafio, mas nisso acho que os restaurantes McDonald's também já têm mais locais e de forma mais visível e explícita onde pôr o quê. Sim. O que é que nós... Nem sempre foi assim, não é? Nem sempre foi assim. Nós já fazíamos reciclagem, mas também tínhamos muito menos materiais. Os nossos materiais eram quase todos, as nossas embalagens eram quase todas em plástico e, portanto, na sala, antigamente, nós tínhamos o indiferenciado e o plástico. Lá está, como isto é uma evolução e o caminho, nós fizemos toda a alteração das embalagens. Ao alterar estas embalagens, é óbvio que, como empresa responsável que somos, pensamos, ok, temos embalagens novas e materiais novos, maioritariamente em papel, portanto nós temos que equipar os nossos restaurantes para que o consumidor possa também agora encaminhar estas embalagens de papel para o local correto. E, portanto, estamos neste momento a fazer um trabalho de reformulação de tudo o que são os nossos ecopontos nos restaurantes. É um trabalho complexo, porque temos que mudar todos os restaurantes do país e introduzir estes novos ecopontos. Um ecoponto é um caixote do lixo muito completo. No fundo, o consumidor encontra o indiferenciado, os orgânicos, o plástico, que já temos poucos materiais de plástico, o caixote para o papel, ainda para despejar os seus líquidos. E aqui o desafio enorme que temos é garantir que o consumidor faz este caminho corretamente, ou seja, que não acabou a sua bebida, não consumiu até ao fim, despeja o líquido antes de colocar no ecoponto azul. Não acabou, ficaram restos de alface, ou não acabou o seu hambúrguer, as suas batatas, despeja nos orgânicos, encaminha para o sítio correto para colocar no ecoponto azul. Portanto, mais complexo, mas como dizíamos no início da nossa conversa, o consumidor tem que fazer parte desta jornada connosco. E para isso tem que estar também devidamente informado. Às vezes, Luís, surgem dúvidas mais práticas no que toca à reciclagem, e agora pegando aqui em alguns dos exemplos da Marta, às vezes existe a dúvida se o copo de papel ou a embalagem que ainda está suja, que tem alguma gordura, se pode ou não ir para o respectivo ecoponto. Consegue ajudar-nos nisso? É sempre um desafio, ou seja, no final do dia há que também definir regras para a separação dos resíduos. Naturalmente, há resíduos que não podem ser encaminhados para os ecopontos, para as infraestruturas. Há outros que estão destinados para ir para os ecopontos. E depois há aquele meio termo. E aí entram muitas vezes os copos
os copos e os copos de papel, que na realidade muitos deles têm uma película de plástico, não é? Que cria desafios relativamente à reciclagem. Mas depois temos aqui o trade-off, esta tensão entre facilitar ou dificultar a vida do consumidor ou facilitar ou dificultar a vida do reciclador, aquele que depois vai fazer essa separação. E no final é mais fácil comunicar com o consumidor, dizendo para colocar no papel aquilo que é o predominante, o material predominante da embalagem. Uhum. Ou mesmo pode-se falar em algumas embalagens de cartão. Naturalmente, se estiverem muito contaminadas, as próprias pessoas entendem que podem perfeitamente, devem colocar no indiferenciado. Mas, por regra, colocarem no papel cartão, no ecoponto azul, deverá ser essa... Mesmo que esteja suja. Mesmo que esteja suja, mas repare, se nós pegarmos no exemplo do McDonald's, estamos a falar a possibilidade das pessoas fazerem a separação dos resíduos antes, ou seja, colocar no orgânico aquilo que é a sujidade, porque às vezes a sujidade não é apenas a gordura que lá está instalada, é ter restos de comida, e portanto aí colocar dentro no equipamento que foi preparado para esse fim, e depois colocar no ecoponto azul. Porque eu diria que existem aqui 3 dimensões importantes para que as coisas funcionem em termos de reciclagem. Uma infraestrutura adequada, consumidor informado e embalagens desenhadas para que possam ser valorizadas no seu final de vida, que não deverá ser no final de vida, será permitir a reintrodução no ciclo económico. Do ponto de vista académico e estratégico, qual é que é o papel da reciclagem das embalagens, especialmente do papel, para que Portugal possa cumprir estas metas de circularidade que já foram até definidas a nível europeu? Estamos a falar de uma grande percentagem que pode contribuir para estas metas se repensarmos todo por exemplo, o papel da reciclagem destas embalagens, especialmente as de papel? O papel cartão talvez seja dos materiais com uma maior taxa de reciclagem hoje em dia. Também foi aquele que há mais tempo começou todo este trajeto, e nós lembramos, há muitos anos atrás, víamos carrinho... O papelão e andar aquelas acho carrinhos que é esferas. O primeiro mais velho é o vidrão. É o vidrão, que era da década de 80, mas ainda antes da década de 80 havia as pessoas que andavam o papelão. Sim. E via-se carrinhos em Lisboa cheios de papel, e era papel essencialmente de grandes caixas de papelão. Por isso é o que é mais reciclado, mas continuamos a ter um aumento de consumo, e o consumo de papel cartão, e portanto há que manter esta tendência de ser o papel ser o mais reciclado. E por isso, volto a repetir o que eu disse há pouco, para que isso aconteça temos que ter infraestruturas muito bem desenhadas, infraestruturas eficazes que permitam que na realidade possa haver essa recolha do papel cartão e das embalagens de cartão. Volto a dizer, do consumidor informado, porque, como eu referi também já anteriormente, se o consumidor não está envolvido, se o consumidor não participa, estes números vão cair e Portugal não vai conseguir alcançar as suas metas. Pegando precisamente no que estava a dizer, Luís, voltando ao consumidor, quais são os maiores desafios que ele enfrenta? São de facto culturais, de informação, ou também são logísticos, como falava, de encontrar ou estarem disponível a infraestrutura que nos permite deixar as nossas embalagens lá? Há aqui uma questão também de percepção pública neste processo de mudança. Como é que podem ser ultrapassados estes desafios? Eu acho que continuarmos a comunicar consistentemente e sempre, e para facilitarmos também a vida dos consumidores, porque há muitos mitos quando se fala que não existem ecopontos suficientes, locais de deposição suficientes. E há um dado que é sempre repetido. Ou que depois vai tudo para o mesmo sítio. E depois vai tudo para o mesmo sítio. Há uma série de mitos que ao longo dos anos têm vindo a ser quebrados, mas eles ainda existem. E sabemos que depois acaba por ser toda esta evolução uma evolução geracional. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Nós que estamos mais envolvidos com questões de sustentabilidade, estamos mais sensíveis, achamos que deve tudo acontecer com um estalar de dedos. Não, amanhã já é possível fazer. Mas às vezes eu dou exemplos de, antigamente, há 20 anos atrás, alguém que abria a janela do carro e atirava papéis da janela fora, ninguém dizia nada. Hoje em dia tenho a certeza que as 3 pessoas que estão aqui nesta sala dão uma buzina dela para dizer é impensável. E portanto tudo isso vai-se mudando. E às vezes são os nossos filhos que nos chamam a atenção para certos comportamentos também. Essa questão geracional é importante. E eles educam-nos.
E eles educam-nos. E depois há ali um momento, se olharmos também ao comportamento do consumidor, há ali um momento em que prestes aprendem o que aprenderam, mas quando voltam a ter crianças, quando voltam a ser pais, voltam então a adquirir todos esses hábitos. Por isso, comunicação é extremamente importante e continuarmos a manter todos os locais para que possam ser feitos à disposição também. Marta, no caso da McDonald's, ainda aqui um bocadinho atrás, houve de facto essa mudança muito visível, até para o consumidor, essa transição do plástico para o papel em muitas das suas embalagens. Tem dados que justifiquem esta decisão? Que benefícios é que isso trouxe? Podemos medir a redução dessa pegada já? Podemos medir, sendo que, obviamente, que a utilização de papel também traz aqui outros desafios, ou seja, nós fizemos este caminho de transição de plástico para o papel principalmente por 2 motivos. O primeiro é um compromisso da marca, portanto um compromisso interno e um compromisso mundial da marca em migrar todas as suas embalagens para embalagens provenientes de fontes que sejam recicladas ou fontes certificadas ou fontes renováveis. E portanto a fibra de papel é aqui um material que cumpre com este nosso objetivo mundial. Por outro lado, também alguma atividade legislativa que nos condicionou aqui e que nos trouxe este desafio de alterar as nossas embalagens. Nós temos, por exemplo, com esta alteração de tudo o que eu referi há pouco na área do plástico, por exemplo, nós reduzimos em média 500 toneladas de plástico por ano. O que é muito considerável. E estamos a falar só de algumas dessas alterações na área do plástico. Mas mesmo na redução do próprio papel, do próprio consumo do papel, porque como falámos no início, o nosso principal objetivo, o primeiro, é reduzir sempre que possível e depois então, se não é possível, encaminhar para a reciclagem. Com a redução, por exemplo, dos folhetos, nós pensámos em novas formas, reduzimos o consumo dos nossos sacos, por exemplo. Hoje temos, em vez de ter 4, 5 sacos no delivery, nós temos um saco maior que não é inviolável, que tem que garante a segurança alimentar dos nossos produtos quando entregamos em casa, mas usamos menos sacos. A redução também das gramagens do papel que utilizamos em alguns dos nossos materiais. Também estamos a falar de uma redução de 100 toneladas, cerca de 100 toneladas por ano de redução da utilização do papel. Portanto, para ambos, eu acho que a principal mensagem aqui é sempre que é possível reduzir, nós reduzimos. Obviamente que quando depois não é possível, enviamos então para a reciclagem. E temos assim já estes números grandes, acho que estes números são consideráveis. Para referir. Lembrei-me também de um projeto não tanto ligado aqui a este tema das embalagens, mas que tem a ver também com esta questão da reciclagem e da circularidade, o projeto dos óleos alimentares, que nós já temos há mais de 10 anos, que a McDonald's faz há cerca de 12 anos, 13 anos, que já faz a reciclagem dos seus óleos alimentares, que utilizamos na fritura dos nossos produtos, e em 10 anos nós já conseguimos valorizar esse óleo. Antigamente transformávamos em biodiesel, hoje valorizamos, é transformado em biodiesel e o valor é doado à nossa fundação infantil Ronald McDonald. Estamos a falar de mais de 1,5 milhão de euros que nós já conseguimos com a valorização da reciclagem dos nossos óleos. Portanto, um resíduo que acaba por se transformar num recurso. Muito bem. Marta Amaro e Luís Veiga Martins foram os convidados deste Vozes Circulares, onde falamos sobre o papel das embalagens, da comunicação, das escolhas individuais, também para ajudar nesta transição para uma economia cada vez mais circular. O Vozes Circulares é o podcast do Observador, em parceria com a Associação Smart Waste Portugal, e hoje contamos com o apoio da McDonald's Portugal. Junte-se a nós no próximo programa e continue a descobrir tudo sobre sustentabilidade e economia circular.